sol se punha, pintando o céu de púrpura e laranja, enquanto as chamas da fogueira dançavam, projetando sombras longas e fantásticas. Era o tempo do silêncio e da escuta, quando os mais velhos se sentavam para partilhar as histórias que o vento e os rios sussurravam. E assim, com a voz grave do ancião, a lenda começou. No princípio, o mundo era um vasto silêncio, apenas pontuado pelo murmúrio das águas e pelo canto dos pássaros. A grande mãe, a floresta que respira, era a única testemunha. De seu ventre fértil, nasceram os primeiros de nosso povo, os filhos da terra. Eles não conheciam o medo ou a carência, pois a floresta os nutria. Seus corpos eram o reflexo das árvores, seus corações batiam no ritmo do rio, e seus olhos eram tão límpidos quanto a luz da lua. A vida era um ciclo perfeito. Nossos ancestrais se moviam com a leveza dos felinos, aprendendo a caçar não para dominar, mas para partilhar. O arco e a flecha eram extensões de seus braços, ferramentas de precisão e respeito. Antes de abaterem um animal, pediam perdão ao seu espírito, prometendo honrar sua carne e sua força. Era o pagamento por uma vida, um pacto sagrado que garantia o equilíbrio. Com o tempo, a sabedoria da floresta começou a falar com eles de outras formas. Os espíritos dos ancestrais, que se manifestavam como vagalumes à noite ou como a brisa que balançava as folhas, ensinaram-lhes os segredos das sementes. Eles aprenderam que a terra não era apenas para ser pisada, mas para ser semeada. Assim, a agricultura nasceu, não como um meio de controle, mas como um ato de parceria. O milho, a mandioca e o feijão brotaram, e as aldeias se formaram, com as ocas circulares simbolizando o ciclo da vida e a unidade da comunidade. As noites se tornaram tempo de celebração. Os corpos pintados com genipapo e urucum se moviam em danças rituais, imitando os voos dos pássaros e os saltos dos macacos. Os tambores batiam como o coração da terra e os maracás tilintavam como as estrelas. Cada movimento era uma prece, cada canção, uma conversa com os espíritos. Eles acreditavam que ao dançar podiam invocar a chuva, afastar a doença e curar a alma. A sabedoria espiritual era o fio que tecia a tapeçaria de sua existência. O pajé era o guardião desse conhecimento, o elo entre o mundo visível e o invisível. Ele não era um líder, mas um guia, aquele que conversava com os espíritos da água, do fogo e da terra. Em suas visões ele via o futuro, curava com ervas sagradas e conduzia as almas dos que partiam para a grande jornada. Era ele quem transmitia as lendas, os segredos das plantas e o respeito pelos rios que eles chamavam de caminhos de prata. Os anos se tornaram séculos. A vida dos filhos da terra era uma melodia suave, harmonizada com o canto da floresta. Os costumes eram o alicerce de sua sociedade. As crianças aprendiam com os mais velhos, ouvindo as lendas em volta da fogueira e observando a paciência de um pescador. A caça, a colheita, a tecelagem, a cerâmica. Tudo era ensinado com o cuidado de quem transmite algo sagrado. Eles não tinham escrita, mas suas histórias estavam gravadas nas estrelas, nas pedras dos rios e nas marcas de suas peles. O céu estrelado para eles era o mapa do tempo e da vida. Cada constelação tinha um nome e uma história. A onça pintada, o tatu e o veado eram figuras sagradas que guiavam suas caçadas e suas colheitas. Eles sabiam que a estrela da manhã era um sinal para a pesca e que a lua nova trazia um tempo de renovação. O céu não era um espaço vazio, mas a morada dos grandes espíritos, o espelho do mundo em que viviam. Então, um dia, os homens brancos chegaram. Trazendo consigo barcos que pareciam monstros, eles não viam a floresta como uma mãe, mas como algo a ser dominado. Eles não ouviam a voz do rio, nem sentiam a dor da terra. Nossos povos lutaram, não com ódio, mas com a tristeza de quem defende a própria vida, a própria história. Muitos se foram e com eles a melodia de muitas canções. O ancião fez uma pausa, o silêncio preenchendo o ar. A fogueira crepitava, as brasas brilhavam como pequenos olhos na escuridão. O tempo passou, ele disse, e as feridas de nosso povo ainda não cicatrizaram por completo, mas a nossa essência não se perdeu. A nossa história está viva em cada árvore que vocês veem, em cada rio que corre, em cada semente que plantam. A mensagem que fica para vocês, meus netos, é esta: respeitem a terra, pois ela é a nossa maior avó. Ouçam a voz da natureza, pois ela é a nossa professora mais sábia. Honrem os povos que vieram antes de vocês, pois a sabedoria deles é a raiz que nos sustenta. Eles são a prova de que a maior força de um povo não está em sua capacidade de dominar, mas em sua habilidade de conviver em harmonia com a vida, em todas as suas formas. E assim, a fogueira continuou a queimar, aquecendo a alma daqueles que, por uma noite, se lembraram de que a história de nosso povo é a história da própria terra.